Torcida Colorada, se inscreve no canal. Tocou num ponto importante o professor Celso Zelt. Atenção, porque eu também entendi que a declaração do Marcos Braz, ela é mais quente, ela é mais apimentada, né? Porque está colocando em questão até o tamanho do outro time. Ele se refere diretamente ao dirigente. Ele fala, ele, no caso Barcelos, não está acostumado com isso. Mas quando você faz esse tipo de referência, o que o torcedor sente, o que as pessoas sentem, é o clube. Está falando do dirigente, está falando do clube. Essa é a interpretação das pessoas, né? Então a gente preparou uma tela. Vamos dar uma olhadinha se o Inter não está acostumado com decisão? Vamos ver? Vamos ver esse negócio aí. E aí a minha pergunta é outra. Quem está mais acostumado com decisões? Este é um comparativo do século, tá? O Flamengo tem uma Libertadores aí. Ah, do século. Do século. Você que está em casa, por favor, atenção, hein? Do século, tá? 2001 pra cá. Tem uma Libertadores. Isso. Tem 2 brasileiros, 2009 e 2019. Tem uma Recopa Sul-Americana, 2 Copas do Brasil, uma em cima do Vasco, 2006, se eu não me engano. A outra em 2013, com o Brocador arrebentando. Uma Copa dos Campeões, uma Supercopa do Brasil e 9 estaduais. Se você quiser descontar estaduais, a estadual não vale nada. Tudo bem, pode tirar, mas tá aí na tela, tá? O Internacional tem 2 Libertadores neste século. Repito, neste século comparativo. Tem um Mundial, e um senhor Mundial, porque é em cima do Barcelona, né? 2 Recopas Sul-Americanas, aí tem uma Sul-Americana, uma Copa Suruga e tem 12 estaduais, tá? Aí a gente não computou vice-campeonatos, porque teria mais ali para Flamengo, para Internacional. O Inter, por exemplo, é vice da Copa do Brasil. O que significa chegar numa decisão também, né? Você chegou na decisão, ou você é primeiro ou você é segundo, mas a gente colocou só títulos. Então, assim, o Inter tem 19 títulos nesse século, o Flamengo tem 17 títulos. E aí, hein? Quem é mais campeão? Quem tá acostumado mais com decisões aí, hein, ô Facincani? É o Flamengo ou é o Internacional? Não, desculpa, mas pelo século o Internacional dá um banho em termos de títulos. Você tem 2 Libertadores, um Campeonato Mundial, 2 Recopas, uma Sul-Americana, ganha a chancela de campeão de tudo justamente nesse século, sem contar as Copas do Brasil que foram no século passado, os brasileiros, ou seja, o Inter, ele se torna justamente o clube internacional, como faz jus ao nome. Em relação ao Flamengo, que também tem um currículo lindo, mas você tem 2 Libertadores mais um Mundial, que hoje é praticamente impossível de você conquistar. E como você citou, não é que ele ganhou um Mundial achado, ele ganhou do Barcelona, minha gente. Barcelona do Ronaldinho, que pra mim, talvez seja o segundo, terceiro melhor Barcelona da história. Barcelona que era um negócio surreal, que tinha o melhor jogador do planeta. E pra muita gente, um jogador até que rivaliza em termos de importância no Barcelona com o Messi, tá? Que plantou o que o Messi fez dali pra frente. Diga-se de passagem, Barcelona não começou com o Guardiola. O Barcelona, esse novo modelo, começou com o Rijkaard. O time que foi vencido pelo Internacional. Então, diante desse século, eu acho que o torcedor do Inter tem que se orgulhar demais. Demais. O currículo deles é maravilhoso. Dá um banho em muita gente. Ele rivaliza com o Corinthians e com o São Paulo, em termos de currículo. Porque você chegar a ganhar Libertadores, ou no caso 2 como foi o Inter, tirando aquela história do Mazembe, que foi uma coisa feia, né? Assim como que foi o comparativo do Palmeiras, mas você venceu 2 Libertadores. Você ganhou 2 Recopas. Você ganhou uma Sul-Americana. Você ganhou um título mundial. Pera aí, gente. Tá louco. O currículo do Inter é lindo. Lindo, lindo, lindo. Do século pra cá, eu acho que é um dos mais invejáveis do planeta. Em termos, pelo menos, de se a gente for colocar de América do Sul, do que o time pode chegar a conquistar, professor. Nossa Senhora, o Internacional ganhou tudo. É o verdadeiro campeão de tudo. Sem dúvida. Agora, a favor do Flamengo, a gente tem um argumento. O século já tem 20 anos. E dos anos recentes, o Flamengo tem conquistado coisas importantes. O buraco do Internacional, se você olhar a tela, você vai ver, são mesmo os títulos nacionais, né? A diferença é que o Flamengo tem ali títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil, que nesse século o Inter não tem. No outro tem muito.
Mas nesse século o Inter ainda não tem. Então é um raio-x mesmo do que esses dois clubes precisam agora, né? O Inter tem um caso especial com o Campeonato Brasileiro, como tem o Atlético Mineiro, que durante boa parte dessa temporada alimentou na torcida a esperança. Poxa, seria um título depois de 50 anos no caso do Galo, do Inter 41 para 42. Então tem esse diferencial. Agora, na comparação, você está fazendo uma comparação do século, sem dúvida, o Inter alcançou mais títulos e mais importantes que os do Flamengo, isso não tem dúvida. Eu só faço a ressalva de que nos tempos recentes, e aí isso dá uma certa substância à declaração do Brás, nos tempos mais recentes, o Flamengo, e bem recente mesmo, bota recente nisso, né? Você está falando dos títulos que o Flamengo conquistou na temporada anterior, sim, somando aí com uma Copa do Brasil, que veio uma Copa do Brasil extemporânea, não era nem se contava com aquela Copa do Brasil. Era o começo desse trabalho. Você faz esse comparativo há 3 anos, o Inter dava um baile no Flamengo. Só que agora a situação é diferente. Olha, eu tô um pouco preocupado aqui. Eu vou acionar o Sormani, mas... Bom, enfim. Sormani, vamos lá. Quem é mais nesse século, hein? É o Inter ou é o Flamengo? O Flamengo tem brasileiros que o Inter não tem. Em compensação, o Inter tem uma Libertadores a mais, tem o Mundial, que o Flamengo bateu na trave. E aí, hein, Sormani? Não, se a gente for levar em consideração esse século, a vantagem do Internacional existe. Existe, claro. Pô, você tem um Mundial, pô. Você tem 2 Libertadores. O Flamengo não tem Mundial, nesse século, né? Porque quem não tem Mundial é o Palmeiras, né? Então, o Flamengo não tem Mundial nesse século e não tem... e tem uma Libertadores só contra 2 no Internacional. Quer dizer, se a gente for levar em conta a história recente, não é verdade. O que o Brás falou não é verdade. Não é verdade. Agora, se você for levar em consideração a história... a totalidade da história, se o Internacional tem um Mundial, o Flamengo também tem. Se o Inter tem 2 Libertadores, o Flamengo também tem. Se o Internacional tem uma Sul-Americana, o Flamengo também tem. Se o Internacional tem a Sul-Americana, na verdade... tem a Mercosul, exatamente, que era equivalente à Sul-Americana, que eu anotei aqui agora. Ele tem uma taça Nicolas Deos, que teve só 3 edições, o Flamengo, mas era um torneio oficial com os times da América do Sul. O Flamengo ganhou também, entendeu? Tem a Mercosul, tem uma Recopa Sul-Americana, tem 3 Copas do Brasil contra uma do Internacional, tem 6 brasileiros, sem contar a Taça União, mas a Copa União, mas eu conto, então são 7 contra 3 do Internacional. E eu não levo em consideração os campeonatos estaduais, entendeu? Não levo em consideração. Eu acho que nesse século, o Internacional está na frente do Flamengo. Mas na história toda, o Flamengo leva uma vantagem em relação ao Internacional. Nem estou colocando aqui Copa Rio-São Paulo, porque naquela época era uma outra discussão. E o São Paulo. Mas se contar a história toda, tem que entrar estadual, sim. Porque durante décadas, o que valia era o estadual. Era os mas aí o Internacional tinha um rival. Os 3 do Flamengo. O Flamengo tinha 4. Então, não dá para comparar. Não, você pode até colocar. Você pode colocar peso X para o gaúcho e peso Y para o carioca. Mas os estaduais, se você considerar a história toda... Não, mas então não conta a história toda, porque a história toda tem que ter os estaduais. Senão não é história toda. Não tem, volto a dizer, o Internacional essa é uma visão de hoje. É o Grêmio. O Flamengo tem Vasco, Fluminense, Botafogo, já teve Bangu e já teve América. Já teve Bangu, não dá para comparar. Não dá 2. Meu Deus, você é um professor historiador. Não, então dá um peso... Não, é mais ao contrário, você que está jogando tudo fora. Ou você bota um peso... Eu não tenho dúvida disso. Então você bota um peso para o gaúcho e outro para o carioca. Agora o que você está jogando são décadas de história. Você está jogando o tricampeonato de 53, 54, 55 fora. O tri de 42, 43, 44 fora. O tri de 78, 79, 79 fora. A camisa que o Zinho ganhou a Copa União, que tinha 3 estrelas, se referiam àqueles 3 tris. Então você não está falando da história, você está falando do jeito que a gente vê futebol hoje.